Bora falar de futebol, bora falar do Palmeiras sendo preparado para a volta de Dudu e para a chegada de Felipe Anderson. Sim, o tema do vídeo é esse e eu vou trazer por que eu cheguei a esse raciocínio em instantes para você. Antes, vou me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e nos meus canais, nas minhas redes sociais, eu trago análise sobre o clube. Inclusive, se você ainda não é um inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o aviso de quando os vídeos são publicados, quase sempre às 7 da manhã diariamente. E também já deixa o seu like para dar aquela moral pro vídeo, combinado? Ao final do vídeo deixa um comentário também que eu vou ficar muito contente, sempre em alto nível. Aos membros em breve novidades. Bora lá! O assunto do vídeo é essa volta dos pontas ao time, né? Essa é a preparação que o Abel tem feito para receber o Dudu. Não me parece uma coincidência, a gente sabe da importância do Dudu e, para quem não se recorda, antes do Palmeiras mudar o seu esquema, antes do Palmeiras tratar o lado do campo de maneira diferente, eu vou entrar nesse mérito em instantes aqui no vídeo, o Palmeiras se utilizava de pontas. O Palmeiras jogava com pontas, o Palmeiras tinha o Dudu como um dos homens fortes e jogava num 4-2-3-1. Só que o esquema foi mudando, o Abel foi se reinventando, a depender da necessidade dos jogos, a depender do que o elenco oferecia, mas eu acho que ele começa a caminhar para uma escalação com pontas justamente por conta da chegada de Dudu e também, ou melhor, da volta de Dudu e também da chegada de Felipe Anderson, que não é um ponta, mas eu vou explicar já já mais ou menos onde ele joga. Para começar, já deu para perceber que o Palmeiras é bastante híbrido, né? Acho que todo mundo sabe disso, já jogou de várias maneiras. O Abel já fez saída de 3 com lateral direito e 2 zagueiros, já fez saída de 3 com lateral esquerdo e 2 zagueiros, já fez saída de 3 com 2 zagueiros e um volante baixando. O Abel já jogou no 3-4-3, o Abel já jogou no 3-4-1-2, o Abel já jogou no 4-4-2 com 2 atacantes claramente se revezando na frente. O Abel já jogou de várias maneiras no Palmeiras, dependendo do que o elenco oferecia a ele. E aí, quando a gente observa justamente essa questão da volta dos pontas ao time, para mim, tá muito claro que quando ele perde o Dudu, ele passa a procurar um outro sistema, ele passa a tentar jogar de outra forma. Tanto que, quando ele tinha Dudu de um lado e tinha Arthur de outro. Nós estamos falando de 2 pontas de mano a mano, 2 pontas de drible, 2 pontas agressivos, 2 pontas que gostam do confronto, gostam do 1 contra 1. E aí vem a lesão do Dudu, o time começa a se transformar, o Arthur vira banco, o Dudu tá machucado, o Abel passa a tirar dos lados do campo. Ele até testa o Kevin, por exemplo, mas não se firma. E aí o que ele faz? Ele tira dos lados do campo os pontas e passa a jogar com os laterais ocupando os lados do campo, com os alas ocupando os lados do campo, e foca em 2 atacantes mais à frente. E aí faz um time com 3 zagueiros, de um modo geral no 3-4-1-2, e em muitas ocasiões um 3-5-2, dependia muito de onde ficava o meia, se ele afundava, por exemplo, entre os homens que estavam armando o jogo, ou se ele se isolava entre os volantes e os zagueiros da equipe adversária. Enfim, quem estava pelos lados? De um modo geral, Piquerez e Mike. Eram os alas que passavam. Em muitas ocasiões o Rocha chegou a dobrar muitas vezes o lateral, com Rocha e Mike. Isso é ruim, isso é bom? Não existe esquema certo. Não existe sistema certo. Não existe sistema errado, não existe esquema errado. Existe aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E claro, o gosto de cada treinador. O Palmeiras foi campeão brasileiro assim. Sem os pontas, colocando laterais, alas pelos lados do campo, buscando muito mais o cruzamento do que propriamente o mano a mano, e com 2 atacantes e não 1. E foi campeão assim brasileiro. Foi campeão assim também paulista, dobrando o lateral direito, colocando o Piquerez como ala também, em muitas ocasiões baixando o Piquerez para sair jogando, baixando o Rocha para sair jogando. O Palmeiras foi campeão brasileiro e paulista assim. Veja só, funciona, mas perdeu a ferramenta do drible. Isso é fato incontestável. Para quem não sabe, o maior driblador do Palmeiras no Campeonato Paulista se chama Richard Rios. A gente está falando de um volante. Ele foi o jogador que mais driblou no Campeonato Paulista pelo Palmeiras.
Eu sou um adepto de colocar o máximo de ferramentas possíveis em campo. Ter a melhor bola parada, ter o drible, ter o chute de média distância, ter a altura para a bola aérea. Eu sou o cara que gosta de ter várias ferramentas à disposição, justamente para poder atacar o adversário de várias maneiras diferentes. Se uma não está funcionando, eu tenho outra na escalação. Se essa outra não está funcionando, eu tenho uma terceira na escalação. Se a terceira não está funcionando, eu tenho uma quarta dentro dessa escalação, sem nem mesmo precisar mexer no time, substituir, nada disso. E agora, com a iminente volta do Dudu e a chegada do Felipe Anderson, eu sinto que o Abel está trabalhando para fazer um time que vai jogar com pontas ou com um ponta e um meia aberto, como ele fazia, por exemplo, com o Scarpa. Você lembra bem disso. Então, é só olhar para as escalações. Veja só, contra o Botafogo e contra o Liverpool, estou falando Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil, Liverpool na Libertadores. O Palmeiras entrou com Estevão, Endrick e Lázaro. O Estevão claramente aberto, ponta direita. O Lázaro claramente aberto, ponta esquerda. Endrick, centroavante. E os jogadores de meio campo avançando, os laterais avançando, para fazer apoio, colocar a gente para construir tanto por dentro quanto por fora. Quando a gente olha para o jogo contra o Cuiabá, o Palmeiras entrou com Rony e Endrick à frente, aí no caso dois atacantes, Luiz Guilherme aberto de um lado, Lázaro aberto do outro, estamos falando de um ponta aberto por um lado, Lázaro, um meia aberto pelo outro, que é o caso do Luiz Guilherme. Tem os laterais apoiando também, e aí eram mais jogadores à frente. Não tinha o Veiga, que era o meia, ficou praticamente num 4-2-4 em termos de características e peças dos jogadores. Mas tem a perspectiva de ter um ponta aberto e um meia aberto, o que seria, por exemplo, com o Felipe Anderson. Então, o time ele vai tendo uma característica diferente e eu não acho que é uma coincidência isso acontecer agora, no momento em que o Endrick vai embora, o Felipe Anderson em breve chega e o Dudu está voltando de lesão. O Bruno Rodrigues já é um cara que, tenho convicção, ele não é um jogador para se mexer em esquema para potencializá-lo, ele vai encaixar dentro do esquema. Mas veja só as peças que o Palmeiras vai ter para se utilizar num esquema que tenha pontas ou ponta meia. O Palmeiras vai receber o Dudu, que é um destro, que atua dos dois lados do campo. Olha só a mobilidade que ele tem. Mas é um destro que preferencialmente nos últimos anos tem atuado pela esquerda. Então é um jogador que atua pela esquerda, mas puxa para dentro porque a perna direita é a favorita. O Palmeiras vai receber o Felipe Anderson, que é um destro que atua preferencialmente pela direita, mas não é necessariamente um ponta. Quando você olha para o mapa de calor que define onde o jogador mais pisa em campo, na Lazio, nas últimas temporadas, ele joga muito encostado na linha de lateral, quase como um ponta, só que ele não chega tanto à linha de fundo. Então, ele é um destro que vai avançar, vai dar profundidade, mas vai tentar resolver a jogada como com a perna direita dele antes da linha de fundo. O Palmeiras tem o Estevão, que é um canhoto que atua pela direita e vai fazer o contrário do que faz o Felipe Anderson. Você vai mudar a característica. Se tiver o Felipe Anderson por ali é uma, se tiver o Estevão é a característica de puxar a bola para dentro porque é um canhoto. E o Palmeiras tem o Lázaro, que é um ambidestro que atua pelo lado esquerdo, que pode gerar confusão. Se o Dudu é um destro que atua pelo lado esquerdo, preferencialmente nos últimos anos, mas pode jogar dos dois lados, o Lázaro é um ponta que atua pelo lado esquerdo, mas é ambidestro. E, portanto, pode dar profundidade à equipe também. Algo que o Dudu também dá. Ele é destro, mas já fez inúmeras jogadas com a perna canhota também. Então veja só como o Palmeiras vai ter armas muito relevantes para usar pelos lados do campo, que não sejam os laterais, e ganhar em drible. Drible com Estevão, drible com Dudu, drible com Lázaro. Felipe Anderson também é um cara que tem condições de fazer isso. Ganhar em mano a mano, ganhar em criatividade e não só em cruzamento, como acontece com os alas ocupando esse espaço do campo. Dessa forma, imagino que o Abel esteja ampliando ainda mais o repertório desse elenco, voltando a um time que vai se assemelhar mais àquele que jogava com o Dudu antes da lesão. E claro, com a bagagem que tem da utilização do 3-4-1-2, é um time que pode ganhar várias configurações ao longo da partida. Vai passar longe de ser um time de pebolim na temporada. Vai passar longe de ser um time que só tem um sistema para usar. E isso é muito interessante para você fazer com que o elenco gire, todos se sintam motivados e, mais do que nunca, você crie mais repertório para prejudicar ainda mais
a preparação do adversário para o jogo e preocupá-lo ainda mais sobre todas as armas que você tem à disposição. Bem interessante e me parece longe de ser uma coincidência o que o Abel está fazendo. Já já tem Dudu, tem Felipe Anderson para acrescentar aos lados do campo do Palmeiras. Quero a sua opinião aqui embaixo, claro, quero que você diga a sua impressão também, fica à vontade para comentar, vai ser muito importante para o vídeo. O seu like, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber. Os vídeos aparecem por aqui 7 horas da manhã de um modo geral, quase que diariamente, com o tema Palmeiras, clube do qual eu sou setorista. Valeu? Bora falar de futebol.